Daniel Vorcaro e o extinto Banco Master é a nossa primeira pauta. De acordo com diálogos obtidos pela Polícia Federal, o ex-banqueiro e o publicitário Tiago Miranda teriam atuado para tentar impedir o trabalho da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo. As mensagens integram o material incorporado à investigação. As conversas teriam começado depois da publicação de reportagens sobre investigações envolvendo o Banco Master relacionadas a suspeitas de operações fraudulentas e manipulação de preços. O conteúdo foi extraído de aparelhos eletrônicos apreendidos pela Polícia Federal. Nas mensagens, Tiago Miranda afirma que iria revirar a vida da jornalista. Depois, teria repassado a Daniel Vorcaro informações como dados de familiares, contas bancárias e o endereço da profissional. Em um dos registros, Vorcaro afirma, abre aspas, agora tenho que frear a Malu Gaspar. É quem vai dar trabalho nos próximos dias. Fecha aspas. Bom, antes da gente ouvir nosso time de analistas de política, para ilustrar para você que nos acompanha aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, o Tiago Miranda é aquele publicitário que foi contratado por Vorcaro para planejar direcionamentos da sua gestão de crise. Perfis que receberam repasses da agência aí do Tiago, que você acompanha a imagem dele na tela, promoveram ataques coordenados contra o Banco Central, contra o ex-diretor de organização do sistema financeiro e de resolução da autarquia, que é o Renato Gomes. Deixe-me receber aqui, nesta manhã, quem chega no telão primeiro. Boas-vindas para ambas, Berenice Leite e Guta Pini, começando pela Guta. Bom dia, Guta. Seja muito bem-vinda. Ó, que assunto a gente reservou aqui como nosso primeiro tema nessa manhã, hein? Parece o Supremo Tribunal Federal, que nunca sai da pauta esse Banco Master e Daniel Vorcaro. Bom dia, Daniel. Bom dia, Berenice, toda a nossa querida audiência. Bom dia, Berenice. Seja muito bem-vinda, muito bom tê-la conosco. Eu disse há pouco aí para a Guta Pini, veja só o primeiro assunto aqui do nosso jornal. No caso, é uma jornalista, uma profissional da imprensa que estava sendo monitorada aí pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, né? Só para ilustrar também para você, para a Guta e para a nossa audiência, essa mensagem que a gente exibiu agora, ela foi enviada no dia 31 de março de 2025. O que aconteceu naquela data? Nesse mesmo dia, você acompanha aí uma reportagem do jornal o Globo, da coluna da jornalista Malu Gaspar, que ela havia publicado uma nota afirmando que o Banco Estatal de Brasília, o BRB, pretendia assumir apenas uma parte dos CDBs distribuídos pelo Master. Quero ouvir você, Berenice. Bom dia, Daniel, primeiramente, né? Bom dia, Guta, professor Suano, nossa audiência querida. Pois é, mais um dia em que a gente começa falando sobre novidades do caso Master, né? E agora, em relação à jornalista Malu Gaspar, a gente precisa lembrar, inclusive, que foi ela que ainda lá em outubro, meados de outubro, novembro, trouxe à tona a questão do contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes, no valor de 129 milhões. A gente vai falar sobre isso ainda hoje também. Mas esta não é a primeira vez que a Polícia Federal encontra no celular do banqueiro, aliás, são 8, né, que estão sendo periciados, mensagens daquele grupo de WhatsApp, a turma, que atuava justamente para tentar coagir pessoas aqui, principalmente depois dessa operação, a primeira fase da Compliance Zero. Coagir no sentido de tentar calar a boca mesmo. Isso vai de jornalistas, a gente teve o caso do Lauro Jardim, agora veio à tona também que Malu Gaspar era uma pedra no sapato de Daniel Vorcaro, e que vai de jornalistas a funcionários que trabalharam eventualmente nas festinhas. Mas é incrível, né, Daniel? Ainda nesta semana a gente teve o Garotinho, o ex-político, trazendo detalhes dessas festas que continuam sob sigilo. A única coisa que ainda conseguiram manter sob sigilo são essas festinhas, né? Mas acredito que muito em breve deve aparecer novidades. Não sei se imagens, mas teremos aí novidades nesse caso também. Agora, minha solidariedade à Malu Gaspar, a gente sabe que ela vem fazendo um trabalho muito importante, tem lá suas fontes, né? Muitos dizem, inclusive, que seria aí um possível comprador do Master no passado, mas que não conseguiu concluir a venda, né? No entanto, o que importa nesse momento são as informações que ela traz, até porque trata-se de um processo que está sob sigilo, e este também é o motivo pelo qual o pai do Vorcaro está preso preventivamente, porque mesmo depois que o Daniel Vorcaro foi preso,
o pai dele, segundo a Polícia Federal, continuava movimentando esse grupo da turma, né? Inclusive financeiramente. A exemplo da irmã do sicário, que fazia parte, era um dos capangas do Daniel Vorcaro, e que a irmã teria ali buscado algum tipo de ajuda financeira para que ela ficasse calada, porque ela teve acesso à nuvem, né, de conversas também do sicário, o Luiz Felipe Mourão. Então é uma teia enorme e, como diz o próprio relator do caso, o ministro André Mendonça, os contornos de máfia são justamente por causa desse tipo de situação. Jornalistas sendo ameaçados e tendo a vida vasculhada, né? Então, isso aí vai muito além de crimes financeiros, Daniel. Pois é, Berenice, são dois pontos aí que você destacou na sua fala, de jornalistas que estão tendo as suas vidas vasculhadas e também sofrendo ameaças, e você mencionou, inclusive, aí o caso do jornalista também de O Globo, o Lauro Jardim, que havia uma mensagem ali para que os dentes dele fossem quebrados, para que houvesse uma simulação de assalto, enfim, uma situação distinta e extremamente grave também, né, quando se fala da liberdade de imprensa. Guta, mais uma vez, bom dia para você. Eu fico imaginando aqui que o Tiago Miranda, o Daniel Vorcaro, parece que eles ficavam ali com o dedo na tecla do F5 no computador para poder fazer a atualização constante no blog lá da Malu Gaspar, no jornal O Globo. O que ela tinha a revelar, né? Afinal de contas, as mensagens mostram que o Miranda acompanhava essas publicações dela sobre o Master. No dia 2 de abril, por exemplo, ele encaminhou a Daniel Vorcaro uma reportagem em que a jornalista dizia que o banco não tinha caixa suficiente para honrar os compromissos assumidos até o fim de 2025 e escreveu o seguinte, abre aspas, ela não para, fecha aspas. Era o trabalho desse Tiago Miranda, né? E que parece que ia muito além de serviços publicitários. Ao que parece, ele era um dos integrantes dessa turma aí, cuja função, nesse caso específico, era fazer o monitoramento das atividades da Malu Gaspar. E deixou muito claro ali que ia vasculhar tudo, investigar a vida dela e com qual objetivo. Certamente um objetivo inicial são as chantagens. E depois isso passa para uma violência. O risco é muito grande. Então, eu gostaria até de imaginar o que eu imagino, na verdade, nesse momento, o que passaria pela cabeça do ministro Gilmar Mendes agora. O que ele teria para falar sobre essa organização criminosa, porque ele estava ali encontrando formas de aliviar para essa organização no sentido de, não, vai ter uma prisão domiciliar, o outro vai ficar só com uma tornozeleira eletrônica, quando o ministro André Mendonça trouxe essa questão de que essa organização tinha contornos de máfia, como a Berenice bem observou agora, bem relembrou a todos nós. E é exatamente isso. Além dessa toda investigação em relação a Malu Gaspar, teve também aquelas mensagens que vieram à tona deles indo atrás de ex-funcionários para saber se tinha vídeo gravado, se tinha um áudiozinho. Ameaça a vida das pessoas. Até agora, não chegou ao conhecimento de que isso de fato aconteceu com a Malu Gaspar, mas isso era questão de tempo, se essa organização não tivesse sido parada. E o ministro André Mendonça disse também que eles ainda não conhecem todos os elementos dessa organização, todos os personagens. Então, vocês imaginam se essas pessoas estivessem soltas? A teia a gente não conhece completamente. Onde é que eles estão atuando? A Malu Gaspar, nessas apurações que ela fazia lá atrás ainda, o objeto nem eram os políticos ainda. Era apenas essa transação entre o BRB e o Banco Master para ter essa compra. Depois que esses nomes foram chegando, Ciro Nogueira, Jacques Wagner, enfim, toda aquela articulação também com nomes do alto escalão, o próprio Ricardo Lewandowski, que prestou serviços ao Banco Master, Guido Mantega, e esse contrato de 129 milhões de reais com a esposa do ministro, essa apuração da Malu Gaspar é anterior a tudo isso. Então, certamente, eles já previam, né, onde é que tudo isso podia chegar e o que eles pudessem fazer para abafar o quanto antes, eles fariam. Então, que bom que, pelo menos parte dessa quadrilha está presa e que assim permaneça, porque olha só o risco que tantas pessoas estavam correndo. Agora, só para finalizar, Dani, as fontes da Malu Gaspar certamente também estão ali dentro do Banco Central. Será que
vamos encontrar também daqui a pouco, será noticiado, publicada mensagens dessa turma aí, também monitorando os servidores do Banco Central? Pois é, e realmente eles não pararam de vasculhar, não é, Guta? Por exemplo, o publicitário, o Tiago Miranda, ele enviou, veja só, dados sobre endereço, carro, remuneração da jornalista, para conhecer realmente a vida privada e profissional em detalhes, para a gente percebe aqui a intenção muito clara de oferecer, fazer algum tipo de proposta, não é? Vamos fazer uma contraproposta aqui, você ganha X em tal lugar, enfim. Fizeram até uma proposta justamente de contratação por um grupo que o Daniel Forcaro injetava dinheiro, que é o grupo Léo Dias, né, para tentar interromper essa cobertura que a Malu Gaspar vinha fazendo desde então. Mas ela não liga para dinheiro, né? Como está nas mensagens Uhum. também. É uma jornalista que tem uma vidinha medíocre, era isso que está nas mensagens. Então, veja só onde podia ter chegado tudo isso. É chantagem, é monitoramento, é daqui a pouco ameaça, violência à família, justamente para tentar cercear ali o trabalho da imprensa, porque, como eu disse, ia chegar em gente muito grande como chegou. E essas pessoas ainda precisam se explicar. E olha só, até agora, enfim, nós vamos a entrar isso mais adiante, não quero adiantar a pauta, mas esse contrato de 129 milhões precisa ainda também ser explicado. A gente vai trazer esse ponto já já contigo, Guta, e também com a Berenice de volta aqui comigo. Agora, Berenice, nessa tentativa de encontrar alguma coisa comprometedora, o Miranda levantou esse histórico bancário também da Malu. Acredite, desde 1992, há mais de 30 anos, 34 anos, todo esse histórico, e até informações da Carteira Nacional de Habilitação da Jornalista foram buscadas também, e aí sem resultados ou dados que pudessem fazer alguma pressão contra a profissional da imprensa, ele teve aí as suas tentativas frustradas, não é? Olha, isso é gravíssimo, Daniel. Acredito que ele também precisa, né, depor em relação a isso. A gente tem esse Flávio que, ao que tudo indica, Tiago, perdão, ele era sócio do Léo Dias, né, conhecido como o fofoqueiro mais famoso do Brasil. E assim, parece que a empresa do Léo Dias também foi beneficiada, tem contratos com o Master, né? O próprio Tiago Miranda foi quem estava ali cooptando os influencers para, de alguma forma, manipular a opinião pública por esses veículos de comunicação. Teve site de notícias aí bem conhecido também, que acabou embasando o discurso dos influencers à época, dando ali ao Banco Central um ar de descredibilidade por ter liquidado, por ter feito certo, né? Tirado o Banco Master de operação. Mas a gente percebe que o dinheiro corrompeu muita gente. Isso vai desde empresários, que é o caso do Tiago Miranda, que trabalhava aí com essa questão do marketing, produtores de festa, políticos e até ministros do Supremo, Daniel. Agora, a cada dia que passa e a cada elemento que é trazido à tona, tornado público, até porque o processo está em sigilo, a gente percebe que essas delações não vão servir para nada. Só vão servir mesmo para o caso do Daniel Forcaro querer ali uma estadia um pouco mais tranquila, digamos assim, que foi o que ele conseguiu nos últimos meses indo para a Superintendência da Polícia Federal. Mas me parece que ele está muito bem instalado agora também lá na Papudinha, né? Já conseguiu até uma televisão, está assistindo os jogos da Copa. E esse, né, é o puro suco do Brasil, onde a gente vê a impunidade acontecendo, inclusive dentro da própria Corte Suprema, onde nós temos ali pessoas que sequer deveriam estar ocupando essas cadeiras num momento como esse, em que a Polícia Federal descobre mais elementos que embasam o envolvimento nesse escândalo.